Olá, moçada, tudo bom? Beleza? Continuando aqui o nosso curso de lógica de programação, nós estávamos vendo as variáveis e começamos conceituando uma variável, explicando o seu objetivo. E só para dar um pouco mais de informação, isto é importante porque imagine o seguinte cenário: você tem um cadastro de clientes. Esse cadastro está persistido. A palavra persistir ela é muito importante, ela é muito usada na programação porque ela significa algo que foi gravado em uma memória que não é volátil, ou seja, uma memória que ela é de longo prazo, uma memória que guarda um HD, um disco rígido, um pendrive, uma nuvem, alguma coisa que efetivamente grava o dado, tá bom? Então esse é o conceito da palavra persistir nessa semântica, ok? Então imagine que você tem um cadastro de cliente persistido em algum lugar, beleza? E o teu usuário quer acessar e fazer alterações nesse cadastro. Imagine que se você tiver que ir neste lugar que está gravado, abrir este lugar e ficar mexendo toda hora que ele digitar uma letra, você gravar, e aí você lê de volta, aí você gravar, e você lê de volta, e você gravar e lê de volta, imagine que isso tornaria o processo absurdamente lento, porque você está direto na memória de longo prazo, lá na memória no disco rígido, por exemplo, você está capturando a informação, o nome, fulano de tal. Aí a pessoa vai e diz, agora é cicrano. A pessoa digitou a letra C, você gravou, retornou. Letra I, gravou e retornou. Imagine isso acontecendo em milissegundos, mas acontecendo o custo e a lentidão que seria. Basicamente, a pessoa digitaria uma letra e esperaria acontecer um retorno. Ninguém faz isso, softwares não fazem assim. Você, quando usa um software, você digita e normalmente no final você tem um botãozinho de salvar. Beleza? Pois é. Por quê? Porque a gente trabalha com variáveis. As variáveis trabalham com memória. É muito mais rápido trabalhar com memória do que com uma coisa gravada num disco. Então eu fiz a recuperação do dado que está lá na memória de longo prazo, lá no disco rígido, trouxe para as variáveis e coloco na frente do usuário na tela. O usuário faz toda a alteração que ele quer, isso nas variáveis, e aí ele aperta no botão e isso joga de volta para a memória de longo prazo. É essa a, como posso falar, é essa uma das grandes aplicações das variáveis, tá bom? Existem inúmeras outras, mas esse é um bom exemplo de aplicações. Então, continuando, nós vimos os tipos de variáveis, e aqui nós vamos falar sobre a declaração das variáveis, porque antes de eu usar uma variável, eu preciso dizer para o computador que eu vou usar a variável. Eu preciso declarar a variável. Eu preciso, não é sair dizendo idade é igual a isso. Não, eu tenho que antes de usar, eu tenho que dizer eu vou usar estas variáveis. Por isso eu tenho que ter toda a análise do que eu vou codificar no meu algoritmo. Por isso que o meu algoritmo ele é passos ordenados, sequenciados para a resolução de um problema. Porque nada é feito na hora, nada é feito sem planejamento. O algoritmo é uma coisa planejada. Então, como é que eu faço a declaração de uma variável? É muito simples. No Portugal, eu digo tipo, o espaço e o nome da variável. No momento que eu digo o tipo e o nome da variável, doravante eu vou usar este nome para trabalhar com esse tipo aqui. Toda inteiro, espaço, idade. Quando eu quiser trabalhar com a variável idade, eu só vou falar agora idade no meu programa, dentro do meu bloco lá do meu início e fim, ok? Real, espaço, série, e assim vai com cada um. É o tipo, espaço, o nome, tá bom? Isso aqui são exemplos de declarações de uma variável. Vocês vão ver bem isso daqui a pouco quando a gente for para a prática. Cada variável deve ser declarada em uma única linha. Isso é uma regra, ok?
Numa única linha você declara uma variável. Mas você pode opcionalmente declarar mais de uma variável do mesmo tipo na mesma linha. Vamos dizer que eu vou ter 3 variáveis inteiras. Eu posso botar inteiro e fazer ela várias vezes, todas as minhas variáveis inteiras. Isso a gente usa, mas por uma questão de não ficar muito grande o código, não ficar uma coisa muito ruim de ler, uma linha muito grande, a gente deixa isso para no máximo 3, 4 variáveis, tá bom? Mas você tem essa possibilidade também no Portugal de dizer o tipo e as variáveis do tipo. Não precisa ser inteiro, idade, inteiro, número, inteiro, tamanho. Pode ser inteiro, idade, número e tamanho, ok? E assim vale para qualquer outra. Regras na declaração da variável. Você tem regras, não é de qualquer jeito. Primeira regra é que o nome de uma variável não pode começar com número. Não pode. Não pode. Eu não posso ter um número. Eu não posso ter 1, 2, 3 número. Não. Não. Eu não posso começar o nome da variável com número. O nome da variável pode ter números. Pode ser número 1, mas não um número, ok? Não pode começar com número. O nome de uma variável não pode conter espaços. Série de sala, salário do funcionário, com espaços não pode. Se eu quiser, eu posso juntar série de sala, salário do funcionário, tudo junto, mas separado com espaços não pode. O nome de uma variável não pode conter uma palavra reservada. Lembra da palavra reservada? São os comandos. Pois é, eu não posso ter o nome de uma variável, caractere é o tipo, o nome da variável início. Não posso usar a palavra início, porque o início é uma palavra reservada do Portugal. A palavra fim, eu não posso usar inteiro, real, caractere, porque são palavras reservadas do Portugal, são comandos da linguagem. Isso falando de Portugal, quando a gente falar de uma linguagem real, porque o Portugal é uma pseudo-linguagem, quando a gente fala de uma linguagem real, isso se aplica da mesma forma. Eu não posso colocar um número, eu não posso ter espaços, eu não posso usar comandos da linguagem. Então essas regras do Portugal, elas são meio que universais nas linguagens de programação. Eu, pelo menos, desconheço uma linguagem de programação que te permita fazer diferente do que está nessas regras. Perfeito? Beleza. Boas práticas na declaração de variáveis. Isso aqui é importante, porque isso aqui já não é uma coisa que impede, mas é uma coisa que torna ruim trabalhar com um programador que não segue boas práticas. Já que a gente está falando de lógica de programação, vamos também já trabalhar um pouco de clean code e de boas práticas, que são o quê? Tornar o programador, vamos dizer assim, treinar o programador para fazer as coisas de forma mais clara. É importante entender que o que você não escreve para você. Aí você vai dizer, claro que não, escreve para o computador. Então, é assim, você escreve para o computador executar, mas você escreve para outra pessoa ler, para um outro programador chegar lá e ler e entender. É igual um livro. É igual um livro. Quando você escreve um livro, você escreve para os outros lerem. Código deveria ser da mesma forma. Às vezes as pessoas escrevem uns códigos tão ruim, tão mal escrito, tão bagunçado, tão sem sentido, que quando uma outra pessoa chega ali e vai ler, é uma dor de cabeça. A pessoa passa mais tempo para entender o que o outro escreveu para começar a trabalhar. Aí vai dizer, mas que outra pessoa vai olhar o meu código? Ora, o mundo ele é muito grande e ele não gira ao seu redor. Então pense comigo. Você fez um programa, entregou para o teu cliente e você deu lá para o seu cliente todos os códigos fontes desse programa. Então, daqui a uns anos, esse cliente precisa de uma manutenção e você não está disponível. Ele pode chamar outro programador. Ok? Agora imagine outro programador olhar e dizer, puxa, que sujeira esse código. Que código mal feito. Isso é feio. Imagine você trabalhando numa equipe de programadores. Cada um faz um pedacinho do sistema. Aí você fez um pedacinho. Daqui a pouco você está no outro pedacinho e alguém está no teu pedacinho. Aí o cara olha e diz, poxa, que programador ruim, sujo, porco. O que acontece com isso? Provavelmente
numa situação de decisão, vão olhar qual é o programador que dá mais trabalho. Por quê? Porque um mau código é muito caro. É muito caro. É caro para você ter uma pessoa ali para tentar adivinhar o que o outro fez. Então, clean codes, que é código limpo, regras de boas práticas, isso são fundamentais, ok? Fundamentais para o trabalho para um bom programador, porque nós não estamos aqui querendo ser qualquer programador, queremos ser bons programadores, ok? Então, qual é a primeira regra de uma boa prática na declaração de variáveis? Primeira regra: nomes claros, diretos e objetivos. Não coloque o nome X se você quer guardar um CPF, se você quer guardar um salário, um Y, se você quer guardar o número da residência de uma pessoa, de um endereço, sei lá, não tem sentido. Você coloca Y, tá? O que quer dizer Y? É sem sentido, compreende? A pessoa escreve uma variável, aí ela é obrigada a colocar comentários no código, tipo, o que são comentários? Eu acabei não falando, mas comentários são textos que não são executáveis, que você coloca no código, para meio que documentar. Tipo, você põe XY e do lado você escreve referente à idade do cliente. Olha bem, você tem dois trabalhos. O trabalho de declarar uma variável que não tem nada a ver, e dizer o que aquela variável faz, em vez de você fazer o que? O correto. Qual seria o correto? A variável x, ela guarda a idade? Então, meu irmão, é idade. E se eu tenho no meu código a necessidade da idade do pai, da mãe, do filho, então eu vou ter idade do filho, idade da mãe, idade do pai. Ou idade filho, idade mãe, idade pai. Mas simplificar, na verdade, não quer dizer escrever menos. Quer dizer ser claro, ser direto, ser objetivo. Qualquer pessoa que bate o olho sabe, isso aqui é a idade, isso aqui é o nome da residência. Está aqui, está escrito. Compreendem? É muito mais fácil entender número da residência do que Y. Você concorda com isso? Você entende isso? Coloque isso e deixe isso introjetar em você. Porque isso aqui é uma das coisas que, Deus do céu, a gente que trabalha com codificação e pega código dos outros, sabe o quanto isso é horrível, porco. Isso é horrível de trabalhar assim. Outra boa prática na declaração de variáveis. Quando o nome da variável for composto, ou seja, mais de uma palavra, use letras maiúsculas para o início de cada palavra, mas inicie a variável sempre com letras minúsculas. Por exemplo, não faça salário do funcionário. Olha aqui, ó, tudo minúsculo. Você fica doidinho, você tem que ficar lendo assim, ó. Então, trabalhando para lá, salário do funcionário. Ah, é uma variável, meu irmão. No sistema você tem milhares de variáveis. Milhares, milhares, que são criadas de várias formas, ainda mais quando a gente passa, começa, a gente, quando você começa a estudar orientação a objeto, enfim, milhares de variáveis. Qual é a forma correta de escrever uma variável dessa? Está claro que, que a variável é o salário do funcionário, o nome está legal, mas a escrita do nome está muito ruim. Qual é o correto? Salário, começo sempre com a letra minúscula, e aí eu começo a dar letras maiúsculas à medida que eu tenho palavras compostas. Uma variável de palavras compostas. Um nome composto de variáveis. Ó, salário do, D maiúsculo, funcionário. Olha como fica fácil de ler. Olha como no meio de uma codificação você olha, fica fácil de ler. Ok? Compreendeu? Beleza? Então, tá aí, pessoal. Então, essas são as regras das declarações de variáveis. Então, isso é uma variável, esses são os tipos e essas são as nossas regras de boas práticas nas declarações de variáveis. Ok? Eu aguardo você em nossa próxima aula. Valeu, obrigado, até mais.